Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Facioli. Hoje eu estou aqui mais uma vez com meu grande companheiro de bancada, nosso diretor Dimas Facioli. E nós temos um convidado aqui também bastante especial, que logo eu vou apresentar, mas antes eu gostaria de convidar todos vocês para nos acompanhar nas redes sociais. Lembrando que nós temos um canal bastante rico no YouTube, também no nosso Instagram, Facioli Consultoria. Vale a pena vocês conferirem lá, não deixem de nos seguir para que a gente possa interagir bastante, também comentar e curtir, para que nós possamos desenvolver materiais cada vez mais significativos para todos vocês. Hoje nós estamos aqui com um amigo e convidado também, o Ricardo Sordi. O Ricardo é advogado, bacharel em Direito pela USP, especialista em Direito Processual Civil, mestre em Direito Empresarial, também fez um MBA, uma especialização em Gestão Empresarial. Atualmente ele é sócio do escritório Brasil Salomão e Mates Advocacia, com atuação na área civil, especialmente em Direito Imobiliário, Consumidor, Família e de Sucessão. Seja bem-vindo, Ricardo. É um prazer tê-lo aqui para a gente fazer esse bate-papo. Prazer é todo meu. Agradeço a oportunidade e fico feliz de estar com vocês aqui e trocar algumas ideias, né, sobre assuntos jurídicos e também sobre minha vida profissional. Muito bom, obrigado, Ricardo. Ricardo, enfim, a gente só traz amigos aqui, né? Então, enfim, Ricardo é meu amigo de um pouco menos de data, né? A gente estava falando outro dia com o Celso Yanaga. O Celso também tem cabelo branco, assim como nós dois, mas a nossa amizade é de mais tempo, né? O Ricardo, eu conheci ele jogando tênis, ele que me ensina a jogar tênis, então eu apanho bastante dele lá. E, enfim, depois a gente tem um outro trabalho junto aí com o Brasil Salomão também, que o Ricardo tem nos assessorados, principalmente a questão do LGPD, né? Que deu uma força bastante grande lá pra gente. E aí a gente tava batendo um papo, eu falei, Ricardo, nós estamos lá com o nosso podcast, muito obrigado pela companhia de vocês, né? Pela audiência. E eu falei, vamos lá bater um papo sobre algum tema lá da sua área. Mas ele me mandou um tema aqui que eu falei, Jesus Cristo, isso aí é receita de vó, né? Alguma coisa que eu não entendi porcaria nenhuma desse negócio. Desculpe a má palavra, mas enfim. Mas antes de você explicar do que se trata, né? Até para a gente deixar um certo suspense aqui, conta um pouquinho para a gente a sua trajetória, né? O que você fez, por que você escolheu fazer advocacia. A gente sempre traz aqui para o nosso ouvinte as escolhas, né, das pessoas, né? Então, é óbvio que hoje você é uma pessoa de bastante sucesso, enfim, já desenvolveu bastante a sua carreira, mas a gente sempre fala que na carreira é muito importante você fazer boas escolhas, né? E pelo que a gente está vendo aqui, você fez boas escolhas, enfim, e uma outra coisa que é bastante importante é essa questão de sempre estar atualizado, né? Então, essa questão da formação, apesar de ser em determinados momentos da vida da gente difícil, né? Mas é bastante importante isso também. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, desde que você escolheu até onde você está hoje. Dimas, obrigado também, né, pelo convite. É um prazer estar contigo. Meu companheiro de tênis aí, né? Não é tão assim fácil, né? Como você diz, né? Não bato em ninguém, não. A gente aprende junto jogando lá, porque nós somos tudo, a gente fala burro velho, né? Que tenta aprender truque novo, né? Tudo teimoso. Tudo teimoso. Mas a minha, né, ideia de ir para a área jurídica foi assim bem difícil na hora da escolha, né? Eu aprendi muito que a gente é jovem demais, com 16, 17 anos, para saber tudo que a gente quer para fazer para o resto da vida. Isso eu percebi no momento que eu fui fazer na minha inscrição, que eu tinha dúvida se eu queria engenharia de computação ou direito. Agora, né? Coisas totalmente distintas, né? Mas eu tinha facilidade, eu sempre fui, né, muito estudioso, eu tinha facilidade tanto com as exatas quanto com ciências humanas. Mas eu tinha herdado do meu pai, que é advogado, uma vocação grande de leitor. Eu era um leitor ávido, lia muitos livros, todos esses livros de suspense, policial, romance, eu gostava de ler. Então isso facilitou para eu saber que talvez esse lado da escrita pudesse me trazer mais alegrias do que o lado dos números, né? Apesar de que depois, né, eu acabei trabalhando muito com direito bancário e aí a gente tem que aprender também, né, a mexer com números.
Mas escolhi cedo demais, fui para uma faculdade, né? 17 anos eu mudei para São Paulo para fazer direito lá no Largo de São Francisco. E eu me sentia assim, uma criança que estava acostumada com aquele decoreba de colegial e estava caindo num lugar que filosofia, sociologia, era algo muito enraizado, né? Então, muitos anos depois, meu irmão também fez direito lá na USP, só que ele fez 1 ano depois de mim. Ele entrou 1 ano depois, fez 1 ano de cursinho e a maturidade dele era muito maior que a minha, né? Mas o que me levou a ser, né, esse lado? Primeiro, pelo meu pai ser advogado. Segundo, que com 14 anos eu era muito acelerado e eu pedi para o meu pai, deixa eu trabalhar lá no escritório. Meu pai já era do Brasil Salomão, né? Já era sócio do Brasil. Eu falei, deixa eu fazer alguma coisa nas férias, porque eu ficava em casa, dava 2 semanas, eu parecia o Tasmânia, sabe? Aquele bichinho que ficava girando em volta de mim mesmo, sem conseguir pensar no que fazer. E aí ele falou, não, vai para lá, se você trabalha durante as férias, a gente paga um salário mínimo, né, por mês que você trabalha lá. Ainda ganhou uma graninha. Então, comprava minhas fitas de Atari, né, de Mega Drive, né, eram os videogames da época. Mas com 14 anos eu trabalhei lá como boy, como arquivista, cheguei a tirar cópia. Então, eu comecei a entender como é que funcionava um escritório. E por mais que não fosse tão grande como é hoje nós somos em 210 advogados no escritório, um número significativo de pessoas. Na época tinham 7, 8 advogados, mas já era um escritório grande, porque normalmente esses advogados eram ou parceria com mais um ou eram sozinhos, né? E eu falei, poxa, esse universo me atraiu. E quando eu entrei na faculdade, eu fiquei o primeiro ano, eu não trabalhei, mas logo no começo do 2º ano o Brasil me chamou e falou, eu quero ter uma unidade em São Paulo. Eu já tenho um parceiro, eu quero ter algo próprio. E me convidou junto com outro colega que morava comigo, o Caio, também é de Ribeirão, que ficou um tempo. Depois veio o Rodrigo Nogueira, que é filho do João Gilberto, Bola Branca, famoso aqui, cronista esportivo, né? O Rodrigo Nogueira. E a gente montou a unidade. Com 18 anos, nós estávamos tocando a unidade do Brasil Salomão em São Paulo. Então, agora em 2024, eu vou fazer 30 anos efetivamente de escritório. E por que advocacia, né? Porque o direito ele te abre muitas fronteiras, né? E tanto é que o Caio virou procurador do município, o Nogueira, o Cristiano e o Daniel, que moravam comigo, viraram juiz. E o único que quis seguir a carreira de autônomo, advogado, fui eu. E, assim, tem os bons lados de cada uma das profissões que você pode escolher, que o direito te abre, né? Teve amigo que virou diplomata, teve gente que saiu todo do direito e foi para a área de investimento, empreendedorismo em geral. Mas eu gostava dessa área do direito voltada a atender as pessoas, né? Então, meu pai, que advogava muito com a área de direito administrativo, então eu via aquele dia a dia, eu gostava de fazer as petições, de entender o que estava acontecendo e principalmente de ter, né, algo que, assim, eu falo que talvez seja a maior característica que eu tenho, que é a criatividade. Então, né, sabe a história de pensar fora da caixa, né? Então, eu sempre falava, poxa, como é que pode fazer diferente que todo mundo faz igual, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que buscava fazer coisas diferentes. E assim foi a minha vida. Eu continuei estudando, não parei de estudar, eu coloquei algumas coisas aí, mas eu fiz uma especialização de Direito Consumidor em Campinas, eu fui fazer uma especialização em Direito Tributário em São Paulo, porque Ribeirão ainda era muito pobre, né, em cursos de pós-graduação. Quando abriu esse curso de Processo Civil, eu fiz aqui em Ribeirão, aí já foi um curso excelente, vários professores excelentes de Ribeirão, de fora, e aí isso foi, né, sendo mais fácil aqui. E vivendo essa vida jurídica do dia a dia, de repente, falei, poxa, eu estou sentindo falta de alguma coisa que eu preciso melhorar, que era ter uma visão do empresário. E aí eu falei, eu quero fazer alguma coisa completamente fora do que eu estou acostumado a fazer, eu quero fazer alguma coisa em administração. Foi quando eu procurei esse MBA em administração na GV. E isso abriu a cabeça mais ainda, porque a gente começou a ver do lado de lá quais eram as preocupações, como que você via a parte contábil, de recursos humanos, de relacionamento. Então, isso para mim foi assim algo que agregou e fez com que eu fosse convidado para ir montar a unidade de Campinas. Então, o pessoal do escritório falou assim, vai para Campinas lá montar a unidade de Campinas. E aí eu tinha que lidar com as pessoas do escritório, eu passei a ter um cargo de coordenação lá dentro, né? Então, desde a funcionária até estagiário, advogado, começou a ficar sob minha aba. E isso aí, né, foi. Fiquei 7 anos em Campinas, o escritório lá se consolidou e eu voltei para Ribeirão, a convite de novo dos sócios daqui. Aí sim, para integrar a sociedade como sócio efetivo de capital. E desde então, 2013, né, faz 10 anos que eu voltei para Ribeirão. Então, eu tive essa correria toda aí. E hoje advogo, né, nessas 3 áreas principalmente, né, consumidor, imobiliário e direito de família e de sucessões.
Falei muito, né? Desculpa. Não, claro que não, muito Mas tentei bom. resumir, né? 30 anos de vida profissional aí nesses minutinhos. Em minutinhos. De fato, enfim, são coisas que a gente sempre fala aqui, né? Essa questão de sempre estar atualizado, sempre estudar, sempre abrir a cabeça, sempre, enfim, dominar aquilo que você não domina, né? É muito importante para você, de fato, ter sucesso na carreira, né? E é óbvio que isso é árduo, não é um negócio fácil. Você está contando aqui, tá gostoso de ouvir, mas obviamente você sabe quais foram os tombos que você levou, as cachaças que você tomou aí no meio do caminho, né? Mas de fato isso dá resultado, né? Se você de fato fizer e tiver um objetivo, isso acaba dando resultado, né? Agora conta pra gente o que é esse negócio de teoria do desvio produtivo do consumidor. Eu falei, Jesus Cristo, eu nem vou estudar isso aí. De fato, a gente olhou um pouquinho, deu uma estudada, mas enfim. O que é esse nome complicado aí? É algo simples, talvez? Pois é. O que a gente vê no dia a dia são pedidos, né, de indenizações de questões muito mais simples de você mensurar. Uhum. Se você bater no meu carro, eu vou fazer um orçamento. Dimas, o custo do conserto ficou em R$1.000. Você tem que me pagar os R$1.000. Uhum. Se eu tiver um problema com o meu celular, eu vou chegar na empresa que me vendeu, eu falo, olha, o celular deu problema. Se ela não consertar, eu paguei R$3.000 no celular, você tem que me devolver R$3.000. Isso é muito mais fácil de mensurar e isso é muito mais fácil de trabalhar para se pleitear aí, um ressarcimento daquele prejuízo que você teve. Uhum. Só que tem algo que muitas pessoas nunca perceberam, que muitas vezes é até mais importante do que esse prejuízo mensurável. E apesar de já existirem algumas correntes, né, que falavam, poxa, né, quando você perde muito tempo resolvendo alguma coisa, esse tempo, né, não conta, né? O tempo não vale nada. Então, quanto que vale a tua hora de trabalho? Uhum. Se eu ficar 1 hora no telefone para tentar resolver um problema com alguém, né, por causa daquele alguém que causou, essa hora que eu perdi de trabalho, ela vai ser paga de alguma maneira? Em tese, ninguém nunca falou. Falou em pagar essa hora que você perde por conta da culpa de outro. Tá. Né? Então, veio um professor lá do Sul e falou, poxa, eu vou colocar isso, eu vou criar algo que seja bem mais palatável, né? Perceptível para as pessoas. E ele falou da teoria do desvio produtivo do consumidor. Então, por exemplo, você já teve algum problema com a tua internet e precisou ligar? Não sei se... Hoje, se você perceber, é muito mais rápido, é muito mais fácil. Uhum. Eles evoluíram porque eles eram campeões de reclamação. Então, celular, internet, esses prestadores, né, essas concessionárias, assim, a gente percebe sempre que trazem, né, muita dificuldade para a gente solucionar. Traziam, né, muita dificuldade para solucionar. Uhum. E como eram alvos de constantes reclamações, eles começaram a ser punidas pelos órgãos de defesa do consumidor. Então, poxa, você ia no banco, você ficava, às vezes, 2 horas na fila, né? Então, essas 2 horas, né, que eu queria só chegar lá e depositar um cheque, né? E eu não conseguia, porque eu tinha que experimentar todo aquele trajeto com aquelas pessoas que também tinham pressa de resolver. Uhum. E isso não era problema algum. O banco, se ele quisesse colocar um caixa para atender 200 pessoas, ele colocava um caixa. Não tinha, né, uma obrigação nesse sentido. Okay. E aí começou-se a ver que esse tempo era importante para as pessoas. Uhum. E se esse tempo não fosse respeitado, o fornecedor não daria um serviço adequado que merecesse ser digno de aprovação. Tá. Então, o que começaram a falar? E assim, é interessante porque você vai pensar, o juiz é uma pessoa como nós. Uhum. O promotor é uma pessoa como nós. Ele tem o cargo dele, mas ele também tem as agruras que a gente passa no dia a dia. Sim. E aí, você leva para o juiz e fala assim, poxa, eu perdi 2 horas aqui, na ligação tal, no outro dia mais 1 hora, no outro dia mais 40 minutos. Olha o tanto de tempo que eu perdi para resolver um problema que esse fornecedor me causou. E isso é justo? Não é justo. Eu trabalho, eu sou advogado, eu cobro R$500 minha hora. Poxa, eu perdi aí um tempo considerável. Eu tenho que ser indenizado desse tempo que eu poderia estar usando para trabalhar, para o meu lazer, para estar com meus filhos. E eu estou ali no telefone, né, ouvindo uma musiquinha tocar e sem a solução para o meu problema. Uhum. Então, esse desvio do meu cotidiano comum passou a ser visto como algo que merecia ter uma reparação. Por quê? Na reparação do dano, se você não faz doer no bolso de quem está causando o problema, ele vai continuar com aquele problema. Sim. Então, se eu não posso punir de outra maneira, de repente
batendo no bolso 1, 2, 10 vezes, ele vai aprender, opa, preciso melhorar meu sistema porque isso está me trazendo um prejuízo maior. Melhor eu contratar mais 1, 2 pessoas do que ficar pagando 5, 10 mil de indenização para cada um que vem reclamar. Fora a questão toda de reputação, né, da empresa, enfim, etc. Aí é um segundo passo. Poxa, eu quero ter esse cara comigo, porque era interessante, né? Ligava Claro, Vivo, TIM. E às vezes você falava assim, poxa, eu tenho o TIM. Falava, é horroroso. Poxa, eu também, Claro, é horroroso. Eu também tenho o Vivo, é horroroso. Então, poxa, como é que eu vou cativar um outro? Pô, eu vou sair da Vivo, vou experimentar Claro, porque vai ver que melhora, né? E fora as regiões, né? Às vezes numa região só pegava bem Vivo, na outra só pegava bem Claro, né? Então, estou falando de empresas assim que na época eu percebia que eram muito alvo, né, dessas reclamações. Poxa, se eu dou um bom serviço para essas pessoas, será que elas não vão querer continuar comigo e vão propagar isso para os demais? Eu te falo, eu tenho tido ótimas experiências com uma operadora de internet, que está lá na minha casa há algum tempo. Mas ótimas mesmo. Cara, você liga, os caras que vão lá são prestativos, são rápidos, dão o contato pessoal. Se tiver algum problema em 2, 3 dias, você não liga na Vivo, já liga direto para mim que eu venho solucionar. Então eu falei, poxa, cara, olha que mudança de cultura, né? Que para mim foi interessante assim, a evolução do fornecedor. De repente, será que foi por isso? Se não foi, outros, será que não vão, né? Sentindo no bolso mudar, né, essa conduta? Então, em teses gerais é isso. Né? Temos vários exemplos. Estou dando um briefing inicial aqui para vocês entenderem o assunto. Entendi, bacana. E, Ricardo, enquanto você comentava, eu estava pensando, nós citamos exemplos do ponto de vista do consumidor, né? E é importante a empresa também olhar para isso, porque ela também precisa se preparar para reduzir esse tempo, por exemplo, que ela está prejudicando, né, que vai ser mensurado aqui pela teoria do desvio produtivo, né? E até que ponto eu estou gerando esse desvio produtivo, por exemplo, no meu cliente? Existe essa iniciativa por parte das empresas? As empresas olham para isso? Muitas vezes elas preferem ser acionadas, elas são muito mais tocadas nesse sentido quando recebem uma demanda, igual de um cliente que entrou, por exemplo, tem uma operadora de internet, eu sou um provedor de internet, eu vou olhar para isso quando o meu cliente entra com uma ação, por exemplo, ou aciona a justiça questionando esse tipo de problema que ele teve comigo. Eu vou te falar que assim, o nosso Código de Defesa do Consumidor, né, na época que ele foi apresentado, ele era um código que funcionaria bem na Suíça e muito mal no Brasil pela péssima reputação e conduta que muitos fornecedores tinham. Então, ele, com o tempo, as pessoas foram entendendo os direitos, foram reclamando e os fornecedores foram se adaptando também. Vou te dizer que não existem péssimos fornecedores. Existem péssimos fornecedores. Existem esses que você está falando. Eu vou deixar, porque se 10 ficarem insatisfeitos, 2 vão brigar. Um talvez ganhe, o outro talvez não ganhe, no meio do caminho faça um acordo, baratinho, está resolvido. Então, poxa, ganhei em cima de 8. Então, vale eu investir nisso para evitar, né, os prejuízos? Ou se eu investir nisso vai ser mais caro do que eu pagar uma conta judicial? Então, quer queira, quer não, todo mundo põe isso na ponta do lápis. Sim. E eu, como alguém que vejo, né, a assessoria jurídica como algo importante, né, que você tem que fazer de maneira proativa, eu comecei a mostrar para os meus clientes, por exemplo, na área de planos de saúde. Né? Eu estava lá em Campinas, tinha uma operadora lá na região, e eu comecei a mostrar para ela, falei assim, olha, se você negar esse exame aqui, que custa R$500, ele vai repercutir, você vai ter que pagar na justiça, você vai pagar danos morais, você vai pagar os honorários do advogado de lá e vai ter o custo com os teus advogados. Então, muitas vezes, não compensa você comprar uma briga que é perdida, né, para falar, poxa, se eu abrir a porta, todo mundo vai querer pedir. Porque, no final das contas, se você puser na ponta do lápis, vai ficar mais caro. Tem uma vez que eu lembro que assim, foi criada, até era interessante que eles criaram uma comissão para pensar em coisas legais para essa operadora. Né? O que a gente pode fazer de diferente? E uma das pessoas levantou essa hipótese. Poxa, eu acho que a gente abre muito. Mesmo coisas que não tem direito, a gente E eu acho que se a gente segurasse mais, a operadora ia ter um resultado melhor. Aí eu lembro que eu desenhei na lousa. Falei, então tá bom, o exame custa 500, você vai pagar 2.000 de dano moral, 2.000 de... Aí comecei a fazer a conta, falei, daqui 5 anos você vai perder, a tua conta vai ser essa. Pus lá, na lousa. Aí eles olharam e falaram assim, poxa, eu falei, pois é, eu não estou te dando um exemplo
que não existe. Eu estou dizendo de um caso que eu mandei essa semana para vocês, que vocês estão pagando. Concreto. R$25 mil tinha ficado, porque demorou um tempo grande, tem juros, quer dizer, algo de 500 se tornou 25 um montante de 25 mil. E ninguém percebeu que isso estava acontecendo lá, porque estava passando no giro do dia a dia. Então, a mudança de postura daqueles diretores, de falar, não, gente, não compensa brigar por isso aqui, estava trazendo uma economia que não era, em princípio, vista de maneira muito clara. E eu pus na lousa que era. Sim. Então, assim, isso é importante. Eu tenho visto, com os clientes que eu trabalho, uma preocupação muito grande desse atendimento bom ao consumidor. E isso é legal, porque assim, até nós que somos prestadores deles, ficamos né, defendemos eles com unhas e dentes, porque eles trabalham direitinho, eles não estão fazendo nada de errado. Né? Então, a gente tem até um gosto maior de brigar por eles. Né? E eu acredito que os próprios funcionários também tenham essa percepção. Poxa, eu tenho uma orientação de fazer algo bem feito. Né? Por que eu também sou consumidor, né? Então, eu sou advogado de uma grande rede de supermercados. Poxa, você vê o orgulho que os caras têm de trabalhar lá, porque eles trabalham redondinhos. Sim. Então, o cara gosta de... E aí, quando ele é consumidor, ele fala para todo mundo, eu vou lá e os caras cumprem. Eu estou lá dentro, eles estão mandando cuidar direitinho, estão mandando dar atenção. Então, você vê que um bom treinamento, que uma boa ideia nesse sentido, e com certeza traz economia, traz reputação, traz uma fidelidade do consumidor. Então, a gente fala muito isso para os nossos clientes, né? Vamos dar aí uma boa atenção para ele. Vale a pena. Às vezes você não mensura isso financeiramente, mas você, de alguma maneira, você vai ter a retribuição ao tempo devido. Eu odeio ficar muito tempo no telefone para resolver um assunto. E eu duvido que alguém aqui goste. E poucas pessoas sabem que isso é indenizável se causar um transtorno tão grande como muitas vezes causa. Nesse exemplo que você deu aí, por exemplo, só para ver se eu entendi, né? O que é plausível, né, de eu entrar com uma ação, por exemplo, para essa questão do desvio de tempo produtivo do consumidor? Vou usar o exemplo da operadora, né? Então, por exemplo, o médico me pediu um exame para fazer e a operadora negou, eu recorri e ela negou, enfim, foi até a última instância e está negado. Eu perdi um tempo nesse período todo e pode ser que eu tenha tido alguma outra coisa, sei lá, por exemplo, a minha doença se agravou, enfim, ou eu tive que pagar o valor desse exame, enfim, eu tive que tomar alguma providência ou eu não tinha recurso, de fato eu fiquei sem esse exame. O que é plausível? É o tempo, é o valor do exame que foi negado, por exemplo. O que está dentro desse escopo do desvio produtivo do consumidor e tempo do consumidor? Qualquer prejuízo que você teve, que seja mensurável, ele vai ser indenizado independentemente da questão do tempo que você perdeu para resolvê-lo. Tá. Então, se você teve uma doença agravada por conta de algo que teria que ter sido entregue na época e não foi, e você não tinha condições de pagar, eu tinha um câncer em estágio inicial, esse câncer se alastrou muito rapidamente, porque eu fiquei lá 2, 3 meses brigando com a operadora para fazer o exame. Então, esse prejuízo, eu perdi uma chance de ter atacado aquele problema antes e isso me causou um prejuízo maior? Pode ser que sim. Tá. Pode ser que nem com aquele exame evitasse a consequência futura do câncer. Mas, fui 1, 2, 3, 4, 5 vezes lá, né? Não consegui. Depois vem a justiça e fala, olha, você tem direito a esse atendimento. Então, na ação, eu não peço só o direito ao atendimento, a reparação de eventuais gastos que eu tive com aquele atendimento que eu tive de despender antes, mas eu peço também, eu quero ser indenizado pelo tempo que eu perdi para resolver tudo isso. E aí entra o desvio produtivo. É mais um item que você pode questionar e pedir para o judiciário punir o fornecedor quando ele causa problemas e alonga isso e me tira o tempo que eu podia estar fazendo qualquer outra atividade útil. Entendi. Entendeu? Então, e isso é qualquer tempo, por exemplo. O meu tempo, o tempo de quem está me acompanhando, enfim, de repente eu preciso de ajuda, por exemplo, não consigo fazer isso sozinho. Eu estou falando de tempo aqui, não é necessariamente só tempo que a gente está falando. Mas veja, é uma pessoa que precisa de um cuidador, né? Então, a esposa que trabalha e aí tem que ir com o marido porque ele não consegue dirigir. Então, quer dizer, são 2 pessoas que estão sendo deslocadas para um ambiente perdendo, né? Ela perde o tempo do trabalho dela, ela perde um momento que ela podia estar com os filhos.
é indenizada também. Tá. Né? Se você olhar no Código de Defesa do Consumidor, ele fala que pessoas que nem mesmo estão, de repente, no contrato direto de consumo podem ser atingidas e podem ser reparadas. Tá. Né? Então, um cara que está andando na rua, vem um ônibus e atropela, poxa, isso tinha uma relação de consumo entre o ônibus e a pessoa, mas pelo Código de Defesa do Consumidor, ele foi atingido por algo que envolvia uma relação de consumo. Tá. Então, eu consigo usar o Código de Defesa do Consumidor para pedir o direito dele. Eu conseguiria também usar o Código Civil para pedir a reparação. Mas o consumidor ele acaba tendo muito mais força e muito mais, dando muito mais facilidades de defesa. Né? Por exemplo, né? Inverte o ônus da prova. Né? Então, se eu entro com uma ação, eu tenho que provar que eu tenho aquele direito. Se eu sou consumidor e eu mostrar, né, que, olha, eu não consigo fazer prova, por exemplo, junto a uma instituição bancária, porque o cálculo é muito complexo, eu não tenho esse domínio. Então, banco, tem que fazer a prova de que ele não cobrou de mim abusivamente esse valor. Então, eu inverto o ônus, né? Ele passa a ser o obrigado a prestar os esclarecimentos, pagar uma perícia, tudo. Então, essas, né, facilidades que o Código de Defesa do Consumidor dá podem ser usadas mesmo em situações que não haja uma relação direta de consumo, mas uma relação de consumo atinge esse terceiro. Então, tem muita coisa que dá para você aproveitar aí. Entendi. Então, é só isso que eu posso pedir? Não. Você pode pedir todos os seus danos e, inclusive, uma indenização por esse prejuízo que você teve, que muitas vezes não é percebido pelas pessoas. Mas, cara, toda vez que eu falo desse assunto, eu falo, pai, passei 2 horas outro dia para resolver um problema. Todo mundo lembra de alguma situação que passou e do tempo que perdeu, e tanto que foi muito mais estressante a perda de tempo do que o próprio problema que ele estava envolvido. Dou um exemplo. Indo para São Carlos, outro dia caiu uma pedra no carro, do cara limpando em cima do pedágio, o cara derrubou uma pedra em cima do meu carro. Pegou no canto do vidro, assim, deu uma lascadinha no canto. Cara, eu levei um susto. Estávamos eu e minha filha indo buscar a Carol e o Dudu lá em São Carlos. Levei um susto, parei o carro, assim, veio aquela moça, né? Ouviu o barulho, porque foi uma paulada, né? Barulhada, né? Uma pedrada, né? Paulada não, uma pedrada. Aí eu falei, poxa, olha aqui, né? Bateu. Falei, você quer fazer uma ocorrência? Eu falei, eu quero, porque se eu tiver que trocar esse vidro, né? Vidro da frente do carro, vai ficar caro. Aí começa a falar com assim, olha, a moça pode ser que ela demore até umas 2 horas para vir aqui, porque ela está em outro praça de pedágio, vai ter que se deslocar. Eu falei, tô indo embora. Eu falei, eu vou fazer um boletim de ocorrência contra vocês, vou fazer alguma coisa, mas eu vou embora. Absurdo, né? Ficar esperando esperar 2 horas, quer dizer, quanto que valeria meu tempo de 2 horas esperando ali? Sabe o que aconteceu? Deixei para lá. Deixei para lá. Mas a minha vontade era ter feito um boletim de ocorrência, entrar com uma ação, pedir para os caras repararem, inclusive, né, do desvio produtivo meu, que talvez eu tivesse ficado todo esse tempo lá. Estou dando um exemplo prático de 1 mês atrás que aconteceu comigo. Eu deixei para lá. Entendeu? Mas, poxa, imagina se eu fico 2 horas esperando essa pessoa aparecer lá para fazer uma ocorrência. E o que é mais comum? O que é mais comum as pessoas reclamarem? E o que é incomum que elas poderiam reclamar, por exemplo? Obviamente você não vai citar todos os exemplos aqui, mas alguns que de repente falam, isso aqui, você está dando um exemplo agora dessa questão de tempo. Agora, o que as pessoas perceberam que é mais comum? Sei lá, de repente, atrás de voo, não sei se isso de onde que começou, né? Assim, os primórdios, né, desse assunto vieram com demora em caixa eletrônico. Então, ficavam as pessoas muitas horas lá esperando para serem atendidas. Caixa eletrônico e caixa físico. Mas assim, hoje até caixa eletrônico. Porque com a evolução, né, fala, poxa, tem cada vez menos gente dentro do banco, vou colocar um monte de caixa eletrônico. Só que você chega, tem muita gente que ainda vai, né, que não tem habilidade para mexer, ou tem até medo de mexer, né, no celular, no computador. E já te atrapalhando, assim, a gente passa, por exemplo, em frente à Caixa Econômica Federal, que deve ser... enfim, alguma bolsa, auxílio, por exemplo, que as pessoas vão lá receber e tem uma fila monstruosa. Quase todas as vezes que a gente passa tem muita fila lá. Esse tempo, por exemplo, está dentro... Essa pessoa pode reclamar disso, por exemplo. Eu entendo que sim. E eu vou até te falar mais. Você falou que eu mais tive problema também, né? Porque eu fui vender um apartamento, tinha que abrir uma conta na Caixa para receber o financiamento que a pessoa ia pagar. Amigo, pensa numa pessoa que sofreu. Eu tive que ir 3 vezes na fila, porque 3 dias diferentes. Não dava certo, eu não conseguia acessar. Foi uma dificuldade monstruosa para resolver. E aí eu via pessoas muito simples também ali do meu lado e outras pessoas, né, assim, né, também, né, sofrendo com aquela situação de ter que esperar. E, poxa,
é algo que dá vontade de falar, Tá. aqui, ó, puna essa empresa porque ela não está cumprindo com o dever de dar um bom atendimento ao consumidor dela. Então, ainda continua. Tá. Tem várias ações de Ministério Público, de órgãos de defesa do consumidor contra bancos que dão multa se demorar mais de 15 minutos para atender. Então, e foi com isso que começou a ver, poxa, né, tá aqui, né, algo muito mais claro de início. Né? Mas esse é algo que assim, foi o primórdio. Né? Aí isso, né, começou as empresas concessionárias de serviço, né, público, telefonia, internet, luz, que foram aí os outros que passaram a trazer problema. E agora o que a gente vê muito, né, que eu não sei se normalmente as pessoas brigam só pelo valor, mas não brigam pelo tempo, é golpe. Golpe em banco. Então, golpe em banco, o cara sofreu um golpe num banco, seja golpe do Pix, tem vários tipos de golpe, né? Do motoboy, a gente conhece toda uma infinidade, né? De golpe. Sofreu o golpe, o cara, poxa, eu perdi lá, o cara tirou 10, 15 mil da minha conta, 5 mil, 30 mil, eu preciso que o banco resolva. E o banco, não posso fazer nada. Aí tem uma outra teoria que foi criada, né? Que é interessante também, que poucas pessoas sabem, talvez até agreguem um pouquinho na conversa nossa aqui, né? Porque essa situação de sofrimento com o banco, né? Ela tem também a situação assim, do desvio do consumidor quanto às compras que ele faz. Então, se eu tenho um cartão que eu gasto 50, 30, gasto compras corriqueiras do dia a dia, de repente vem lá uma conta de 5 mil reais numa agência de turismo do Canadá, o banco tem que ter um alerta. Opa, peraí, não vou autorizar isso aqui não. Tá muito fora do padrão de consumo daquela pessoa. Então, isso passou também a ser um motivo de reparação de danos. Se você, banco, não tem atenção àquele desvio da forma de consumo usada com o teu cartão, você pode ser, sim, obrigado a reparar, mesmo que você não tenha culpa. Por exemplo, tem o golpe do motoboy, cara, é uma coisa assim, não sei se vocês já ouviram falar do golpe do motoboy. A pessoa começa a ligar na tua casa e fala no seu celular, fala, olha, teu cartão foi clonado, você comprou tal coisa? Não comprei. Você comprou? Não comprei. Fala, então, vai passar uma pessoa do banco, vai pegar o cartão aí com você, porque a gente vai inutilizá-lo. Cara, o cara entrega o cartão do banco para um cara que passa lá que ele nunca viu na vida, na casa dele. Muita gente cai nisso, você não tem ideia. Muita gente cai nisso. Gente esclarecidíssima. Muito próxima de mim, que teve outro dia que caiu. Ele falou, cara, caí. Eu falei, mas como que você caiu nisso? Não, já tentaram fazer 5, 6 compras, que por sorte o banco travou. Então o banco percebeu que estava saindo do costumeiro uso. Mas é outro ponto que você pode... Poxa, a pessoa percebe isso, o tempo que ela perde para resolver isso com o banco. E também ela sabe que se fugir daquele padrão que ela costuma consumir, que os tribunais estão mandando reparar, porque é uma obrigação do fornecedor dar segurança para aquele serviço. Então, é outro assunto até legal que eu poderia agregar aqui, né? Que é essa mudança também que os fornecedores têm que ter. Né? Se eu estou oferecendo crédito, eu tenho que ter o cuidado com aquele crédito que eu estou oferecendo. E o Pix, não sei se vocês veem, mas muitas vezes você faz um Pix não usual, ele fala em análise. Ele não paga imediatamente. Então, os cartões também têm feito isso, né? Enfim, não sei se é só comigo. Quando eu falo instituições inteligência artificial pode fazer. Né? Então tem aquele... acendeu a luz vermelha, isso aqui está diferente do usual. Né? Então, isso... Para o banco é importante ele ter essa consciência, ele está tendo porque começaram as indenizações. Né? E para o consumidor, o tempo que ele perde, ele pode reparar o tempo, pode reparar o prejuízo que ele teve. E falar, olha, eu sou um cara que só fazia comprinhas pequenas, de repente 10, 15 mil em coisas completamente fora de propósito. Né? Por que eu não fui avisado? Né? Por que não bloqueou? Então, hoje, acredito que todos podem, né, na hora de comprar alguma coisa diferente, às vezes vem uma mensagem do banco. Você comprou? Digite se sim, digite não. Se não, e aí, cara, teve um dia que eu falei não, mas sim, eu falei não, já tocou o telefone. Já era o cara do banco. Falou, olha, sou aqui da segurança, do Bradesco, você falou não, tal. Você falou assim, não comprei. Eu falei, então teu cartão provavelmente foi clonado, eu já estou cancelando essa compra, tal. Não use esse cartão por enquanto. Ou se você for usar só com ele, você está com ele, irmão? Só use ele presencialmente com senha. Você não consegue mais aproximar, não consegue fazer compra pela internet. Então, eles têm várias coisas. Eu achei legal. Eu falei, poxa, meu, que agilidade, cara. Eu apertei o 2 lá no não.
Cara, já tocou o telefone, assim, não tirei nem da orelha, já começou a tocar. Eu falei, poxa, isso que é um bom prestador de serviço. Então, para mim, foi cativante, entendeu? Interessante, né? Porque eu falei, eu sou advogado, mas eu também sou consumidor. E as boas práticas me animam a ver, né? Como que é importante ter isso também, né? Sim, e o banco ganhou 2 vezes aí, né? Se protegendo de um problema que ele poderia ter depois, que resolver na justiça, por exemplo, que você poderia acioná-lo. E também ele foi ganhou muito bem quando ganhou pontos com você como usuário do serviço do banco. Né? Isso que é legal, né? Aqui a gente está falando provavelmente para muitas empresas, né, e muitos consumidores, que isso, né, esse tipo de conduta é importante. Então, investir, né, nesse trabalho de prevenção, de boa, né, assistência ao consumidor é imprescindível para o sucesso do teu negócio. Sem dúvida. E assim, o respeito. Tudo isso que você já citou aqui, né, das pessoas sentirem orgulho de trabalhar na empresa. A gente fica falando aqui de retenção de pessoas nas empresas, né? A reputação da empresa é um dos itens que as pessoas levam em consideração para ficar trabalhando lá, né? Então, se é uma empresa de boa reputação, você vai ficar feliz trabalhando lá. Para entrar também, né, Dimas? Para entrar também, para contratar, enfim. Não é só pagar bem e você ter um ambiente bacana. Você precisa cumprir tudo aquilo que você está dizendo que cumpre, né? E esse respeito pelo consumidor, que é o seu cliente no final, né? Você chama ele de cliente o tempo inteiro, fala, aqui nós vivemos para o cliente, né? Que é o consumidor. E de fato precisa ter prática, né? Então, assim, você ficar feliz com a iniciativa, né, do seu fornecedor nessa relação, ela é excelente, né? Como o Danilo falou, excelente para a relação de reputação, mas é excelente para quem trabalha lá também, né? Porque é muito ruim você trabalhar numa empresa também que a reputação não é bacana. Pode até ser que aconteça um acidente no meio do caminho, mas mesmo o que ela fez, né, para poder reparar essa questão, ela tem a ver muito com a reputação e, obviamente, as pessoas vão gostar de trabalhar lá e vão gostar, obviamente, de ser clientes, né, dessa organização também, né? Dúvida. A gente que vive, né, no dia a dia, né, nós estamos falando de empresas, mas, por exemplo, um profissional autônomo, né, um médico, um dentista, eles são muito visados hoje se eles causam, né, algum tipo tem alguma conduta que causa algum tipo de prejuízo. Muitas vezes eles não têm culpa. Mas 99,99% das vezes a demanda judicial só vem se você não der atenção para o teu consumidor. É impressionante. Eu já vi médico errar, chegar para o cliente e falar, para o consumidor, para o paciente, e falar assim, eu errei, vamos reparar assim, 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 eu vou continuar te acompanhando, vou te dar a mão aqui, vamos fazer... Cara, não virou ação judicial. Como já vi médico que não errou, mas simplesmente falou, cara, eu não errei, estou muito tranquilo, vai procurar teus direitos. Isso virar uma ação, ele vai ter custo com o advogado judicial, o nome dele aparecendo lá no processo. Então eu falo... já fiz muitas apresentações para médicos, né, sobre judicialização da saúde. Hoje mesmo fui convidado para dar uma palestra lá em Mococa, na OAB de Mococa, sobre isso. Que é como evitar que a saúde seja judicializada. Né? Então, um dos pontos que eu foco muito é exatamente essa atenção ao consumidor. Você é o profissional autônomo que está ali no tete a tete com o teu cliente, dá atenção para ele, né? No momento bom e no momento ruim. Você tem que ter essa atenção. Isso faz toda a diferença para evitar uma ação que ir para a justiça é sofrimento para todo mundo. É frustração para todo mundo. Para quem entra, porque demora. Para quem é demandado, porque vai gastar e vai ter que pagar em algum momento. Então, a gente fala, dê atenção para o teu consumidor, dê atenção para o teu paciente, dê atenção para o seu cliente. Né? Faz toda a diferença, mesmo quando você estiver errado. Sim, de fato. Eu lembro, isso que você comentou é muito pertinente, Ricardo. Eu lembro quando eu estava na faculdade ainda, eu fui estudar um livro de marketing e ele colocou uma escala de como as empresas lidam com as necessidades, as demandas dos clientes. Ele colocou lá, então, por exemplo, primeiro nível, só escuto o que o cliente falou. Segundo nível, eu escuto o que ele falou e tomo alguma iniciativa, por exemplo. O terceiro nível, eu tomo a iniciativa de saber se ele gostou do meu serviço ou não. E aí, lá nos dados que ele mostrava, ele falava que grande parte das empresas, na verdade, elas estão ali no primeiro nível ainda, né? Só esperando a demanda vir. E quando o cliente faz reclamação, ela morre ali, né? E você falou uma coisa que é extremamente estratégica para quem tem um negócio aqui, por exemplo, e está nos escutando, né? Tudo isso que a gente discutiu aqui, na verdade, para a empresa não é uma questão de gerar receio nem medo nenhum de uma arma que o consumidor possa ter, né? Muito mais, se ele der atenção para o consumidor, ele pode evitar uma série de problemas que depois podem ser judicializados, além de durar muito mais tempo
ele vai ter um custo enorme para resolver isso depois, que ele não tinha, vai prejudicar a imagem dele e tudo mais. Eu lembro lá atrás, né, de ter alguns clientes, né, que faziam até uma provisão de prejuízo que eles teriam com reclamações. Como assim, cara? Por que você não usa essa provisão para evitar que essas reclamações venham? Né? Por que você guarda R$100 mil por mês para pagar a indenização, ao invés de investir R$100 mil por mês para deixar teu cliente satisfeito? Né? Poxa! Metade então, disso, assim, né? Ricardo, porque nem sempre eu vou gastar os 100 mil. Eu falei, pois é, mas pode ser que venha uma conta de 500, num caso. Sim. E pode ser que essa conta, você está só fazendo a conta da reclamação, né? Você não está fazendo a conta do todo o entorno disso. Né? E vamos pensar que hoje, em tempos de mídias sociais, de cancelamentos, você não ter, né, uma conduta cordata com o teu cliente pode trazer uma repercussão negativa tão pesada que por anos ela vai ficar ali pendente. Poxa, eles fizeram tudo isso, mas lá atrás eles fizeram isso daqui, ó. Entendeu? Atrás teve essa conduta inadequada. Então, tem esse histórico aqui, né? Que não morre na internet, né? Não morre. E fica, né? E fica aquela pecha ruim pro fornecedor. Cara, basta um problema para você ficar ali, né? Atento a isso, né? Assim, tendo que despender tempo, cuidado, marketing, né? Fazer o famoso rescaldo, né? Vamos fazer a limpeza aqui, porque como que a gente vai resolver um problema criado, né? E imagine essas empresas grandes, a conduta de um mal treinado repercute em todo mundo. Muito. Então, isso vale para todos nós, né? A gente estava falando agora há pouco no escritório sobre NPS, né? Que é, enfim, o nível de reputação de fato da empresa, né? E o nível de reputação é bastante rígido, né? A nota que você vai ser indicado é de 8 a 10, por exemplo, né? De 1 a 10, tudo aquilo que está abaixo de 8 não significa indicação daquela empresa, né? E, obviamente, quando você tem problema com o seu cliente, você tem problema com o seu consumidor e você não resolve isso, né? Você vai trabalhar só depois que aconteceu, né? Você não vai trabalhar em nada preventivo, que é o que você vem falando aqui muito tempo com a gente, né? Acho que desde o começo você veio falar, precisa trabalhar muito na prevenção disso, né? Não foi a palavra que você usou, mas enfim, a gente pode entender isso, né? E a gente está falando, esse fator é muito interessante, a gente pode usar ele para tudo, de fato. E pode usar esse indicador para tudo, né? Que é o nível de indicação que o cliente dá. E uma reclamação, de fato, que fica lá marcado, mesmo que ela tenha 10 anos, né? Ou 20, ou sei lá quanto tempo, né? Ela, de fato, ela é muito prejudicial para a empresa. Você estava falando aqui no começo do Código de Defesa do Consumidor, que começou com isso, falar seria muito bom para a gente aplicar na Suíça, né? E eu lembro que quando lançou o Código de Defesa do Consumidor, os representantes do comércio, de uma maneira geral, representantes da empresa, falaram, não estamos preparados para esse código, né? E a gente de vez em quando fala com as empresas, fala, não estamos no momento certo, a gente não está preparado, meu pessoal não está preparado para isso. Fala, nunca a gente está preparado, né? Então hoje eu acho que a gente está começando a ter essa relação, que talvez seja essa relação lá da Suíça, né? Óbvio que nós estamos muito longe disso ainda, mas esse avanço, né, e essa proteção do consumidor, essa proteção do cliente é justamente para a gente ter práticas que são práticas de cordialidade, na verdade, né? A gente está falando assim, daquilo que você está dizendo que vende, daquilo que você está dizendo que entrega, da qualidade do seu produto, do seu serviço. E é, de fato, uma obrigação das empresas, né, fazerem isso, né? Nós vamos dizer que nós estamos com 33 anos de Código de Defesa do Consumidor. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Porque quando eu entrei na faculdade em 93, ele tinha 3 anos, né, de vida, Código de Defesa do Consumidor. Os professores ainda estavam estudando como, né, apresentar, o que significava cada situação. Então, a gente teve uma maturidade que hoje, sim, eu posso dizer, melhorou demais. As pessoas aprenderam a observar. E quem não observa, acaba sendo alijado do mercado. Não tenha dúvida nenhuma. Em algum momento, isso vai acontecer. Né? E eu que sou entusiasta, né, do direito do consumidor, pelos dois lados, né? Sim. Você falou, prevenção é importante. Pensar no teu negócio, pensar no interesse do teu cliente, pensar em como fazer aquela experiência ser diferenciada, né, para que ele continue contigo. Eu sei vocês, eu vou num restaurante, uma vez mal atendido, eu não volto mais. Não volto mais. Uma vez bem atendido, eu volto todas as vezes lá. Minha esposa até fica brava, mas só quer ir lá. Eu falei, mas lá eu sou bem atendido. Por que eu não volto lá? Aí você pede o mesmo prato, porque esse prato é sempre bom. Eu não vou pedir outro, pode ser que eu erre. Né? Ela fala que eu sou chato até com isso. Né? Mas poxa, você tem uma memória boa daquilo que é bom para vocês. Né? E eu não repito mesmo, cara.
Fui maltratado, não volto. Uhum. Não volto. E ainda fala pros outros. Se me perguntarem, eu fui lá, fui maltratado. Maltratado. De fato. Assim, eu estou do lado do fornecedor, presto serviço. Né? Então, eu tenho também essa visão de, poxa, eu preciso cativar meu cliente, eu preciso, né, ser, né, um cara assim, atencioso, acessível, rápido, criativo, né? Pensar no negócio dele, não só no que me interessa, mas no negócio dele, né? E você falou, né? A gente já teve trabalho junto, né? Então, eu quero conhecer teu negócio para poder te prestar um serviço melhor. Senão não adianta. Colocar meu envelope para você caber nele, não vai dar certo. Eu tenho que pegar e fazer um envelope específico para você, né? E isso, nós somos 3 pessoas diferentes, né? Como que um fornecedor vai fazer com que nós 3 tenhamos uma boa experiência? Nós temos 3 visões muitas vezes diferentes. Então, é muito mais difícil para o fornecedor fazer isso. Mas algumas coisas são meio básicas, né? Um atendimento rápido, eficiente, cordial, atencioso, né? De você ver o problema e tentar resolver. Isso tudo faz diferença para qualquer um de nós 3, né? Sem dúvida. E nós temos tecnologia para isso hoje também, né? Se nós quisermos acelerar o atendimento, pode não ser necessariamente humano num primeiro momento, mas que eu faça uma triagem mais rápida do atendimento do meu cliente, eu posso usar inúmeras tecnologias hoje, que seguramente vão sair às vezes mais baratas também que os problemas que eu posso vir a ter, tanto do ponto de vista de imagem quanto financeiro. Sim. Essas próprias concessionárias você liga muito, os primeiros atendimentos são todos, né, eletrônicos. Então, você consegue, né, agilizar. Por exemplo, cancelar um serviço. Rapaz, se você quisesse cancelar um serviço antigamente, você tinha que fazer tanto Teclio 5, agora Teclio 8, agora Teclio 7, agora Teclio 6, mas seu problema foi tal Teclio 3. Cara, você ficava... Fora quando a pessoa deixava você esperando. Você é o 38º da fila, né, e ficava esperando. Hoje, né, de um tempo para cá, é obrigatório que você coloque... Se você quiser cancelar o serviço, você já tem que ter essa opção na primeira fala. Contato. Você quer falar sobre cancelar o serviço? Clique sim. Você tem que ter essa opção de clicar para cancelar o serviço na hora. O cara pode até tentar te convencer a você não cancelar, mas você tem que ter o contato direto para cancelar aquele serviço. Eu tive E algumas você pode cancelar, acho que até sem atendimento, sem né? atendimento. E tem assim, até punição para quem não cancela hoje. Né? Se você pede o cancelamento e não cancela, você tem até punição. Né? Pecuniária, se você reclamar no órgão de defesa do consumidor, um PROCON pode ir lá e punir, você pode entrar na justiça e pedir a punição. Então, tem esse facilitador, porque eles dificultavam para você não conseguir cancelar o serviço. Sim, né? E hoje, primeira opção que já tem que ter é lá o de cancelar. Então, as leis elas também vão se adaptando com o tempo, vão vendo onde que são os pontos fracos que precisam ser né, melhorados aí. Poxa, né, vamos colocar isso aqui, porque aí o fornecedor não vai ficar enrolando para fazer isso. Se o fornecedor fala assim, poxa, tá bom, não vou poder fazer isso mais, vai entrar na minha conta, eu vou perder o cliente, pelo menos eu vou perder, mas ele vai ser rápido para ele, vai ser rápido para mim e pronto. Eu vou citar algumas coisas aqui que estão, enfim, não sei se estão dentro desse processo todo. Por exemplo, atraso, vai fazer uma construção ou vai fazer uma reforma, enfim. É que eu estou passando por isso agora. Mas não vou entrar com reclamação, não. Eu também estou construindo. Atraso em obra, atraso de entrega, por exemplo, desistência de compra, mesmo que já tenha chego, por exemplo, para você a mercadoria. Tudo isso, se você não for atendido, é o seu direito... reclamar usando o Código de Defesa do Consumidor ou usando o desvio produtivo? E posso acrescentar uma coisa na pergunta do Dimas? Quando a gente caracteriza uma relação de consumo? Porque, por exemplo, isso aqui vale também se eu comprar uma casa de alguém, por exemplo, e tiver algum imbróglio, algum problema nessa relação que me prejudique, aí eu não consigo... Vamos supor que eu tenho um prazo para sair da casa onde eu estou, acabei de comprar esse imóvel, ela está envolvida em algum problema familiar e eu não consigo fazer isso desenrolar. Até que ponto existe essa relação? Excelente pergunta, tá? Porque muitas vezes a gente vê ações judiciais promovidas com base no direito no Código de Defesa do Consumidor, mas elas não são relação de consumo. Então, elas não podem ter fundamentação naquele diploma específico legal. Então, você me perguntou, né? Pedir alguma coisa. Se eu pedir, por exemplo, fizer uma compra pela internet, por telefone, pelo computador, né, pelo celular, eu mesmo recebendo, eu tenho 7 dias do recebimento, eu posso devolver sem qualquer custo, sem qualquer discussão, se foi bom, se foi ruim, não preciso dar justificativa nenhuma. Okay. Tá? Então, 7 dias são de direito do consumidor cancelar um negócio comprado à distância. É isso que o código fala.
Tá? Então, isso não tenha dúvida nenhuma. Outras coisas eu posso cancelar também? Se tiver um problema naquele produto, não veio aquilo que eu quis. Então, tudo isso também me permite cancelar. Não veio no prazo? Não veio no prazo. Exemplo, né? Meus pais fizeram bodas de ouro na sexta-feira. Tá. A Carol tinha comprado velas para entregar, de lembrança, umas velas super bonitinhas e tal. Era sexta-feira, 2 horas da tarde, não tinha chegado. Ia adiantar chegar no sábado? Porque a festa ia ser à noite. A gente não ia conseguir entregar. Cara, chegou na sexta-feira, foi sorte, porque ficou ótimo, ficou bonito e tal. Né? E se não tivesse chegado, ia prestar para mim no dia seguinte aquilo lá? Não. Não só eu teria ficado frustrado, como eu ia querer devolver. Não preciso mais disso, já passou o momento. Então, o atraso ele pode ser, inclusive, motivo de eu cancelar o negócio que foi feito. Tá. Né? Eu tive péssimas experiências com montadores de móveis em apartamento ou casa, quando eu vai colocar os móveis, armário, tudo. Acho que esse é o próximo estágio da defesa do Então, eu vou te ensinar o tempo. que eu fiz. O que eu fiz, né? Fala assim, quanto tempo você precisa? 30 dias úteis. 30 dias úteis? Eu vou te dar 45 dias úteis. Só que no 46º você vai me pagar uma multa de R$1.000 por dia se você atrasar. Não. Te dou 60 dias úteis, então. A partir do 61º você me paga R$1.000. A última vez, o meu escritório da minha casa atual foi feita com a multa que o cara atrasou. Mas ele pagou. Ele falou, pisei na bola, tá a multa aí no contrato, eu vou pagar. Vou cumprir. Entendeu? Então, assim, eu dei o dobro do prazo que ele estava pedindo e mesmo assim ele não me entregou. Vai ter penalidade lá. Então, assim, você que está construindo, vai lidar com esse pessoal que às vezes não cumpre religiosamente o que tem que ser feito, põe no contrato uma multa, um prazo razoável. Esse prazo é razoável? É pouco. Pode ter um intempérie no caminho. Então, eu te dou um pouquinho mais de prazo, só que você vai pagar a multa se você pular. Ok? Funciona. Né? Aí você me perguntou, Ricardo, como que eu avalio se aquela relação é de consumo ou não é de consumo? Né? Então, os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, eles trazem a definição do que é consumidor e do que é fornecedor. Então, o consumidor é aquele que recebe como destinatário final serviços e produtos de alguém. Tá? Então, vou dar outro exemplo, né? Que tem a discussão se é ou não é, né? Relação de consumo, né? Que também tinha bastante. Né? Eu tenho uma empresa, eu estou pegando crédito com uma instituição bancária para o meu negócio. Né? Eu sou o destinatário final daquele crédito ou o fato de eu colocar nos meus insumos, né? E quem vai comprar é o Danilo, o Ricardo, o Dimas, eles que são os consumidores, eu não sou consumidor desse crédito. Tinha uma discussão grande nisso, porque eu não era o destinatário final. Aí veio o STJ e falou assim, não, instituições bancárias estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor. Mesmo pessoa jurídica pode ser consumidora. Se eu tenho uma linha de telefônica de uma concessionária, eu sou escritório de advocacia, eu não posso ser consumidor só porque eu sou pessoa jurídica. Não, eu como pessoa jurídica, eu sou destinatário final daquele serviço. Entendi. E não foi bem prestado, eu posso reclamar com base do Código de Defesa do Consumidor. Comprei a casa do Danilo, a casa veio com defeito. É uma relação de consumo? Não. É uma relação de direito imobiliário que é regida pelo Código Civil. Me tira o direito de reclamar por algum vício que a casa teve, algum prejuízo? Não me tira, mas nós não tivemos uma relação de consumo. Você não me prestou serviço e não me prestou, não me vendeu nenhum produto. Eu não tenho relação de consumo contigo. Eu não vou ter essas benesses que o Código de Defesa do Consumidor me dá. Então, tem algumas situações que elas não são encaixadas numa relação de consumo. Ricardo, mas eu comprei a casa, né, do Danilo e teve um problema na TV que estava instalada lá. Ele me vendeu com a TV está com problema. Eu posso reclamar lá na LG que a TV está com problema? Posso. Porque apesar de eu não ter tido uma relação de consumo com o Danilo direta, a relação por ricochete que a gente fala, eu tenho com aquela esquadria que deu defeito, né? Então, tem várias coisas que você ainda consegue brigar pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas essa relação da compra da casa diretamente, você não consegue. Algumas relações são de trabalho, outras relações são de... mas que não se enquadram no Código de Defesa do Consumidor. Vai enquadrar na CLT, né? Então, várias coisas que você tem que... Tem gente que tudo joga vai na vala comum do Defesa do Consumidor. Mas não cabe. Não é adequado. Entendi. Bacana. Ricardo, muito obrigado. Nosso bate-papo foi muito interessante aqui. Eu aprendi muito com você, não é minha área. Eu agradeço muito a oportunidade da gente
ter essa conversa aqui. E se você quiser compartilhar suas redes sociais ou algum canal que você costuma divulgar o seu trabalho, por favor, fique à vontade para o pessoal poder te encontrar também. Vou fazer isso, tá? Eu trabalho no escritório Brasil Salomão e Mates, né? Nós temos no Instagram. O meu Instagram é rsmark, né? Que é de Ricardo Sordmar, rsmark, M-A-R-C-H-I também. Uhum. É um Instagram pessoal, mas que eu também passo notícias, né, jurídicas. E vou, se vocês me permitirem, também divulgar no canal do escritório tal, essa conversa que a gente teve aqui para que outras pessoas, né, possam ter acesso aí ao bate-papo. Para mim, voou o tempo, né? Foi muito rápido, de tão bom que foi. Né? Pelo menos da minha parte, gostei muito de conversar com vocês. Que bom. Nós também. Muito obrigado, Ricardo. Enfim, por ter vindo aqui, né, por ter esclarecido uma série de coisas. É óbvio que o tema não se esgota, né, nesse tempo que a gente tem aqui, mas eu acho que é interessante depois a gente abrir outras conversas em outras áreas aí. Acho que vai ajudar muito também os nossos ouvintes e vai ser um prazer você divulgar lá, enfim, publicar nas redes sociais também do Brasil Salomão. Mande um abraço para o Dr. Brasil, amigo nosso também. De novo, muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado por você ter nos acompanhado aqui esse tempo todo aqui. Estou à disposição, sempre que precisar. Quiser falar de assuntos aleatórios, tênis, futebol, Corinthians, coisas boas assim, a gente está à disposição também. A gente falar agora está ganhando. Ganhou 2 seguidas, então tá bom. Nem lembrava quando isso tinha acontecido. Obrigado, viu, Danilo? Foi um prazer falar contigo. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigado por nos acompanhar.